Falando em corrupção, não é que as maiores facções criminosas do Brasil resolveram se unir, pessoal, para lutar pelos direitos dos líderes presos? Eu sei que parece até uma piada de mau gosto, e é, né, evidentemente, mas a verdade é que as informações que chegam até nós dão conta de que o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho estão usando ONGs para reivindicar, por exemplo, o retorno das visitas íntimas nos presídios de segurança máxima. Ninguém melhor que o nosso David Tarso para trazer todos os detalhes agora pra gente. David? Pois é, um completo absurdo, Marinho, e as investigações revelam justamente isso. Porque o que acontece? As lideranças, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, elas foram enviadas para as penitenciárias federais, onde há uma série de restrições. Entre essas restrições está a visita íntima. Mas eles não estão bravos só porque eles não têm um romance dentro da prisão. A visita íntima, ela serve muitas vezes, de acordo com as autoridades, até conversei ainda há pouco com o promotor do GAECO aqui de São Paulo, Lincoln Gaquia, para que as lideranças possam atuar mandando o recado por meio do visitante, né, na visita íntima ali, para os faccionados aqui de fora. E também, claro, trazer informações, ou seja, é o leva e traz por meio das visitas íntimas. E como as penitenciárias federais não permitem que isso aconteça, porque é um monitoramento inclusive por parte dos advogados, porque os advogados com ordem judicial, eles também são monitorados, toda a visita é monitorada, eles não estão conseguindo então estabelecer as diretrizes do comando. Isso enfraquece também tanto o PCC quanto também o CV, o Comando Vermelho. E aí eles estão articulando junto às ONGs para que tanto na esfera do Supremo Tribunal Federal, que já tiveram uma derrota, estão apelando até mesmo à Corte dos Direitos Humanos Internacional para que isso seja revisto. Olha, que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Inacreditável. E é isso, né? De violação em violação, de crime em crime, de, enfim, conspiração em conspiração, a sociedade vai colapsando e a credibilidade da população junto à justiça também vai, enfim, sendo completamente descredibilizada. Mano Ferreira, me ajuda a entender, porque a sensação de muita gente nas redes sociais ontem, ao ler uma mensagem dessa união sinistra entre CV e PCC, foi de tipo, foi um prazer conhecer você, foi legal até o momento, a nossa vida que a gente teve junto, mas porque, enfim, é o pior prenúncio possível, né? Pois é, a gente vê como, a depender dos interesses, né, rapidamente alianças improváveis se tornam extremamente sólidas, né? É o caso aí. A gente vê isso muitas vezes na política, né? Quando partidos que são super rivais um do outro, quando entra em questão um interesse particular para cada partido, rapidamente vira uma aliança, viram irmãos e amigos de infância. É exatamente disso que se trata essa união entre as duas facções, que já foram rivais e, nesse contexto, estão unidas, reivindicando benesses para os seus comandantes que estão atrás das grades. Um ponto que eu acho importante é lembrar que, assim como em qualquer setor, você tem ONGs que fazem um bom trabalho e ONGs que estão a serviço de bandidos. Isso é algo que existe em qualquer setor. A gente acabou de, na matéria anterior, citar uma ONG que é referência internacional e faz um grande trabalho no combate à corrupção, que é a Transparência Internacional. Também é uma ONG e faz um belo serviço à sociedade. Agora, nesse caso, estamos falando de uma ONG que, na verdade, está atendendo a interesses do crime organizado. A gente precisa separar o joio do trigo e a reputação desse tipo de ONG deve fazer com que cada um arque com a credibilidade e a falta de credibilidade que a situação leva, né? Só para contextualizar para nossa audiência, como que funciona na penitenciária federal? Por exemplo, eu vou visitar o Mano é o preso. Aí eu vou conversar com ele por meio de interfone e tudo isso é monitorado por meio de câmeras que captam o áudio também. Então não dá para ter qualquer diálogo que não possa ser alvo de investigação. Por isso que eles estão nervosos e querendo a volta da visita íntima. Ah lá. É aí que mora o perigo, meu amigo. É aí que mora o perigo. Mas olha só, pessoal, eu quero ouvir você que está nos ouvindo, minha querida audiência, pelo seguinte. No meio dessa discussão toda, vocês estão entendendo a dimensão do que isso pode representar, não é nenhum exagero, muito pelo contrário. E é nesse embalo que eu proponho a pergunta do dia a você que está nos ouvindo, seja no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, e também você nos assistindo pelas multiplataformas da nossa PAN, se você, do outro lado, é a favor de restrição de visitas íntimas aos líderes de facções.
Acho que essa está fácil, mas vai que também a gente possa se surpreender. Nunca se sabe. Vai lá no nosso site, www.jovempan.com.br, deixa a sua opinião e aproveita para ler, inclusive, a matéria completa na coluna do nosso querido David de Tarso, sempre aí no rastro da informação, em cima do lance e com todos os detalhes de mais esse desdobramento altamente preocupante. Vamos partir para um rápido break, só para quem está nos ouvindo? Vamos que vamos. Daqui a pouco o Morning Show está de volta para vocês. Agora, pessoal, quem diria, né, Pepe? Porque parece que as duas organizações criminosas mais de altíssima periculosidade desse país têm uma capacidade de deixar os egos de lado e colaborarem entre si muito mais do que o nosso executivo, judiciário e legislativo em Brasília, né? Que fase, hein? Que fase, Marinho, que fase, Marinho. E não me surpreende nada essa matéria, né, que o David colocou aqui pra gente. Primeiro porque o PCC e o Comando Vermelho estão em vários setores da economia. A gente viu que o PCC estava em empresas de ônibus, posto de gasolina, empresas formais, né, em diversos ramos setoriais. Então não me surpreende de forma alguma que o PCC e o Comando Vermelho estejam também nas ONGs, né? O que a gente não pode é criminalizar as ONGs, né? As ONGs, que é o terceiro setor, nada mais é do que uma instituição que atua ajudando várias atividades estatais. Então, o meu medo só nessa matéria é a gente achar que o problema está na ONGs, não estão nas ONGs, né? E é claro, e a lei de execução penal, que é a lei que regula a visita íntima dos presídios, ela é muito clara em relação às visitas íntimas. E presídio de segurança máxima não pode visita íntima, né? Hoje, presídios, existe a regulação própria de como que o preso pode ter o benefício da visita íntima. Então, você querer usar das ONGs para se beneficiar e reivindicar condições que a lei não permite, isso, na minha opinião, é chover no molhado. E tomara, e eu espero, que o Ministério Público e a Justiça consiga, de certa forma, parar com que os presos, né, esses presos de alta periculosidade, usem as ONGs para o seu benefício, né, e para ter condição de passar informação para o crime organizado fora do presídio. Isso realmente não dá para a gente defender, né? É impossível defender, muito pelo contrário. Inclusive, só para vocês terem a perfeita dimensão do nível que essa conversa está chegando, pessoal, amanhã o Supremo Tribunal Federal deve retomar a discussão sobre a visita íntima de visitantes, a revista íntima, melhor dizendo, perdão, feita a correção, a revista íntima, pessoal, revista íntima em presídios em todo o país. David vai poder contextualizar com precisão. É uma forma também deles se comunicarem, porque o que acontece atualmente na revista íntima nas penitenciárias de todo o país? A pessoa, muitas vezes, ela tem que tirar a roupa, se agachar e são verificadas as cavidades, tanto vaginais quanto anais, dependendo da pessoa, né? E aí tem um espelho para saber se a pessoa não está tentando entrar com o celular ou com algo do gênero, ou até mesmo entorpecentes. Então, o STF, depois de provocado, vai retomar essas discussões sobre a revista íntima também, porque até mesmo já foram apresentados os votos do relator, o ministro Edson Fachin, e também no ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o Moraes ele foi bem enfático sobre a importância do procedimento continuar sendo feito. A gente mostrou aqui também no Morning Show. E o caso concreto que eles estão se baseando aí serviu num julgamento do STF a respeito de uma mulher acusada de tráfico de drogas por levar 96 gramas de maconha no corpo para entregar ao irmão preso na penitenciária central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela foi absolvida porque a prova foi considerada ilícita. Então, assim, a gente vê que realmente há essa articulação por parte das organizações criminosas. Essa é a versão do ministro Alexandre de Moraes, que a esquerda adorava atacar e dizer que era um grande fascistão. Não é isso? Foi bem enfático. Ao contrário de maioria dos seus pares, né, Jess? Vamos que vamos? Eu ia falar pra você passar pro Pepe, eu acho que ele vai... Então, olha só como é que é. Ela quer rebater. Olha só. Vamos lá, Pepe, então, já que a palavra foi dedicada a você. Fica à vontade. Me surpreende o David narrando, achando que isso é algo interessante, algo bom e legítimo, né? Ele narrou assim, a pessoa tira a roupa, fica agachada no espelho para ver se tem algum tipo de maconha, de drogas ou de algum tipo de equipamento. Ele falou isso como se isso fosse legal e legítimo. Você me perdoa uma breve interrupção só para recepcionar agora sim os ouvintes atentos de todo mundo sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio. Tema da vez, debate da vez no STF, realmente revisar
realmente referendar a decisão ali de manter as revistas íntimas nos presídios brasileiros ou liquidar isso de vez. Nosso Felipe Monteiro, diretamente da Patagônia do Chile, com a palavra aqui, polêmica como sempre. Vai que é sua, Pepe. Marinho, eu fiquei surpreso e abismado que o David relatou aqui como é que se faz a revista íntima de uma forma que isso deveria ser padrão em presídio, né? Ele narrou aqui, como assim? A pessoa chega no presídio, tira a roupa, fica agachada, coloca em frente ao espelho para ver se está levando algum tipo de correspondência, drogas, equipamentos para dentro do presídio. Não dá para a gente achar que isso é normal, gente. Isso é humilhação pura, 98% das pessoas que vão no presídio para visitar os presos são corretas e honestas. São mães de família, entendeu? São filhos, são tios, são primos, são seres humanos. Não. Né? Não dá para você achar que isso é normal. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é humilhação? Humilhação é uma pessoa que perdeu algum parente. Deixa eu acabar de falar. Então tá bom, vai. Termina de falar. Precisa de dedo em risco, Pepe. Deixa eu acabar de falar. Então, por favor, a palavra é sua. Não deixa eu acabar de falar nunca, é impressionante, né? Ou seja, existem tecnologias suficientes para escanear o corpo da pessoa, né? Sem fazer necessidade dela passar por humilhação. Sim. E assim, eu já sei qual é o David. Se quem matou e tirou a vida de alguém, quem roubou bem de alguém, não é a pessoa que está visitando o preso. Que a pessoa que está visitando o preso está fora do presídio, do sistema penitenciário. Então não vem com esse lenga-lenga de falar que aquelas pessoas que estão visitando o preso, que são honestas, mães de família, estão visitando o preso e são criminosas como presos que estão lá. Pelo amor de Deus, para com isso. Não tô dizendo isso. Você fez isso, David? Eu não entendi que você falou. Não tô dizendo isso. Sabe o que é humilhação de verdade? A pessoa levar droga pra dentro da prisão porque eles são coagidos, muitas vezes, as mulheres. Por que cresceu tanto o índice de mulheres que estão presas, detidas nas penitenciárias do país? Porque muitas vezes elas são ameaçadas a introduzir celular na vagina, a introduzir droga no próprio corpo para entrar, para levar pro parente, para levar pro marido e depois acabam sendo detidas. Isso é humilhação, porque você mantém a roda do crime funcionando. A partir do momento que você não tem mais essa revista íntima, aí vira uma tremenda bagunça dentro das penitenciárias. E não adianta falar que bloqueador de celular vai funcionar, que não funciona. E no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, do nosso país, das 168 penitenciárias que existem, apenas 5 têm scanners corporais, porque o custo é muito elevado. E se você corta a revista íntima, você alimenta ainda mais o crime. Então, desculpa, você falar assim que é humilhação a pessoa se agachar, humilhação é o crime continuar agindo e a gente não fazer nada. Vamos aplaudir. Mas é a minha opinião aqui, fala contundente do David, mas também, claro, a gente vai ouvir o Pepe. Pepe, já volto contigo aqui. Importante a gente estimular esse debate, mas Jess aqui que está pacientemente esperando já dois rounds. Vai que é sua, Jess. Endereçando aí os pontos do PP, vale lembrar que essa é uma ação que nasce a partir de um tribunal, o TJ do Rio Grande do Sul, que considerou ilegal quando houve vale mencionar que nem todo mundo que vai num presídio tem a revista íntima. Então, o que aconteceu ali? Uma mulher que estava um tanto quanto estranha foi revistada por uma pessoa do mesmo gênero, a regra, e ela foi encontrada com maconha nas partes vaginais e ela ia entregar isso para o seu irmão, repassar e vender dentro da cadeia. Justo. Essa prova foi considerada ilegal pelo tribunal e o Ministério Público recorreu. Esta ação é a ação que está sendo julgada no Supremo. E aqui eu acho que vale mencionar que dos ministros aí, que foram ministros da Justiça, que veem o problema da segurança pública, que sabem que isso vai entrar, muitas vezes, um celular de uma maneira irregular, que vai entrar drogas de maneira irregular, que vai entrar cocaína dentro do presídio, eles votaram contra isso ser considerado uma prova ilegal. Esse é um mecanismo de controle do Estado em relação a um agravamento de problemas na segurança pública. A mesma coisa a DPF que estávamos falando antes, que é a 518, que proíbe as visitas íntimas. Vale mencionar que um outro ministro da Segurança, o Sérgio Moro, foi perseguido porque, de fato, instituiu isso dentro dos presídios federais. Então, quando o PP fala como se a gente estivesse gostando de que as pessoas tenham que passar por revista íntima, não é que nós gostamos, não é que nós achamos que é confortável, é que existe um preceito de defesa da sociedade e manutenção da ordem dentro dos presídios que deve ser mantido. Então, Pepe, você também tem que entender que a revista íntima não é que ela é
boa, é que ela é necessária. E que tornar uma prova ilegal por conta de uma revista íntima dessa é extremamente danoso para o nosso processo de combate ao crime organizado. É isso aí. Mano Ferreira quer comentar também? Eu quero trazer um outro ângulo. Acho que eu estou mais próximo do PP nesse debate. Porque, primeiro, a gente precisa falar sobre dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional básico para qualquer um que não foi condenado por nenhum crime. As pessoas que visitam alguém no presídio não foram condenadas por nenhum crime. Então, a gente também precisa pensar, de um ponto de vista estrutural, como é que a reinserção de um presidiário após o cumprimento da pena ocorrerá da melhor forma para que a sociedade seja protegida da reincidência. Será que o presidiário tem mais chance de reincidir ou não quando ele tem uma conexão mais profunda com a sua família ou quando os laços familiares estão desfeitos? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque quando a gente trata a revista íntima como um método normal de acesso de familiares ao presídio, na prática, a gente está desestimulando profundamente que senhoras, mães de família, visitem filhos, tios, sobrinhos na cadeia. Porque as pessoas não querem passar por uma situação absolutamente vexatória que inibe a visita das pessoas. Isso é óbvio. Então, na prática, a manutenção da revista íntima, nesses moldes, significa um desincentivo aos laços familiares do preso. E por isso, na minha visão, é fundamental que a gente fale sobre a adoção dos scanners corporais, que seriam capazes de criar a prevenção de entrada de qualquer coisa inadequada nos presídios sem ter essa situação vexatória. No século XXI, na minha visão, com o Estado brasileiro gastando quanto gasta com tudo, é inaceitável que a gente não tenha o básico de estrutura para se trabalhar no século XXI, inclusive o scanner corporal. A gente está tratando como método de inspeção de visitantes no presídio como se a gente estivesse no século XVIII. Eu acho que não dá para normalizar isso. Tem alguns pontos que a gente deve observar, né? Se a pessoa ela vai visitar o preso, se ela vai fazer a visita, ela tem que submeter a algumas condições, certo? Uma mãe, ela não vai deixar de visitar um filho porque ela vai ter que ficar nua e passar por esse procedimento. Muitas deixam. Eu concordo, sim, que deveria ter scanners corporais, até mesmo os policiais penais não gostam de fazer revista íntima. Não sente prazer em relação a isso. Pelo contrário, é desagradável. Ninguém gosta de ficar quando tem plantão, quando tem visita. Será que é demais sonhar, Pepe, que todos os presídios brasileiros possam se tornar ali quase que aqueles saguões ali, aquelas guaritas do TSA? Que fazem a revista de todo mundo ali nos aeroportos americanos, por exemplo? É isso que a gente está falando? É isso que você está sugerindo? Me corrija se eu estiver errado. Ô Marinho, eu vi aqui o depoimento aqui do David e eu fiquei estarrecido. Por quê? Eu fiquei assim impressionado e fiquei abismado porque ele colocou aqui. Né? Se um scanner, né, corporal é caro, então tudo bem fazer revista íntima, humilhar a pessoa que está visitando o filho. Não, tem que ter prazo, não tem que cortar então, a revista. Realmente... Ao argumento, Pepe, por favor. Assim, é um absurdo, eu fico estarrecido, né? É impressionante como essas pessoas conservadoras, né, têm sempre a mesma ideia, né? Ferrar o povo, humilhar o povo. Essa a ideia. Essa a ideia dessas pessoas aí, não consegue pensar fora da caixinha, né? Peraí, tem que ter scanner corporal. Vamos fazer o ato civilizatório aqui, vamos fazer um pacto civilizatório aqui. Como assim? Fazer o que a mãe de família, que o filho, que a tia, que a avó seja humilhada dessa forma para visitar o seu filho que cometeu o crime. E às vezes... Claro, esculacho não está no bandido colocando a arma na sua cara. É bom. Mas o que teve o bandido com a mãe? O que teve o bandido com a mãe para visitar o filho? Vocês estão falando... O bandido com a avó para visitar o filho? Solta a bola, Pepe, conclui o argumento. Deixa eu deixar bem claro... Para de querer fazer com que a pena do filho seja passada pela família. Vamos lá. Isso é algo imperial. Não existe mais no sistema jurídico do Brasil, entendeu? Então, assim, a mãe que está visitando o filho é honesta. A avó que está visitando o filho é honesta. E por que eu sei disso? Porque está solta.
Se tivesse presa e tivesse cometido crime, estaria na prisão. Mas muitas vezes está solta. Então para com esse tipo de comentário que não acrescenta em nada. Seguindo o teu argumento, qualquer criminoso em potencial que está solto não é um criminoso em potencial. Enfim, eu acho muita bondade da tua parte, mas tudo bem. Vamos com a nossa Jess Peixoto. Não, só deixa eu trazer uma coisa antes. O David foi mencionado. Rapidamente. Vamos lá. Não, deixa eu só mas explicar. eu não acabei de falar nada aqui, cara. Você já concluiu. O que o STF está julgando é para não ter a suspensão das visitas, para que a revista seja feita e haja continuidade em relação a isso. Porque senão, até mesmo na defesa do Alexandre de Moraes, que para mim foi perfeito, haveria uma suspensão ali. Esse é um ponto que eu queria propor. Rebeliões poderiam acontecer, então ele não quer a suspensão. Agora, eles querem tratar, sim, da instalação de scanners corporais, melhorar o sistema de tecnologia, mas eles precisam de prazo para isso. Não é assim, vamos colocar em todas agora e vocês se virem para colocar scanner corporal. Porque essa não é a prioridade. Os demais ministros no Supremo, Jess, têm a trajetória deles marcadas ali por debates acadêmicos, advocacia privada e uma coisa bacharelesca, vai? Já o ministro Alexandre de Moraes, que talvez seja a figura pública mais polêmica do Brasil nesse 2025, já há um bom tempo, justiça seja feita, com perdão do trocadilho. Ele foi secretário de Justiça de São Paulo, secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, uma área com forte influência do PCC, secretário de Segurança Pública do Estado e ministro da Justiça. Eu sei que a atuação dele está muito contaminada por debates ideológicos recentes, mas, em termos de retrospecto e conhecimento de causa, será que talvez é melhor ouvir ele nesse debate específico? Não, então... Ele é juiz, né? E vale a divergência, né? Ele abriu a divergência, mas ele foi acompanhado de outros ministros, entre ele o André Mendonça, que também foi, pasmem, ministro da Justiça. Então, aqui o debate está se perdendo. AGU? AGU, da Advocacia Geral da União. Mas além disso, é porque o Cássio Nunes também foi, Pepe. Foi o André Mendonça, Cássio Nunes, Dias Toffoli, perdão. Que foram ali a divergência, nesse momento. Okay. E o que é importante a gente notar aqui? Não é sobre a revista íntima ser o padrão. Exemplo, todo mundo que vai num presídio tem revista íntima? Não. Não é assim, não é sobre isso. É que existem casos que por até investigações, coisas que se escuta, ou até por alguma... É tipo aeroporto mesmo, você tá lá, você tá nervoso, às vezes você vai ter que passar por um processo de revista. Essa revista pode ser pessoal, inicialmente, igual no aeroporto. Ou pode ser via scanner, se tiver scanner. E, em piores casos, pode virar uma revista íntima. Que como no caso que eu mencionei da irmã, deu vazão ali, deu a descoberta na área íntima dela de drogas sendo levada para dentro do presídio. E se essa prova é admissível ou não. Tanto o Alexandre de Moraes, quanto o André Mendonça, quanto o ministro Fachin mencionaram que não deve ser um procedimento padrão e vexatório, mas usado em casos de excepcionalidade. E nesse ponto, o que o ministro Alexandre coloca é que a gente não deveria excluir essa prova e que isso teria um dano. Então, um dos endereçamentos do ministro Fachin, inclusive, é olhar para a questão dos scanners. Ninguém é contra isso. Mas a grande questão é, quando isso não é possível, quando não há um scanner, nós vamos, então, o que é melhor? Fechar as visitas ou permitir esse recurso em casos excepcionais? Os ministros chegam no voto da discordância a mencionar situações em que, caso seja errado, de fato, caso seja um abuso de poder, o próprio agente penal poderia ter ali algum tipo de punição, seguindo a regra vigente. Então, assim, ninguém aqui tem prazer com isso. Ninguém aqui acha que a mãe do preso, que é um traficante, necessariamente é uma bandida. Não é sobre isso. Sim. É sobre procedimento e sobre casos em que a gente tem que avaliar que este foi o único caminho. Mais uma vez, este processo nasce de um pedido de recurso do Ministério Público em relação a um caso em que houve uma revista íntima e esta revista íntima encontrou drogas. É sobre isso. Não é sobre acabar com a dignidade do preso. Não é sobre acabar com a dignidade da família. Não é sobre entender a dor de uma mãe que tem um filho preso. Não é sobre isso. É sobre procedimentos de segurança e seu benefício para a sociedade. Meus amigos, mais razão e menos emoção. É difícil não ser diferente num caso que envolve, enfim, bem ou mal, vidas humanas aí. Pepe, arrematando então, jogo rápido que a gente precisa seguir adiante. Não, eu vejo sério benefício para a sociedade você esculachar uma mãe de família, uma avó de família, né? Esculachar um familiar que já sofreu muito, né? Já sofreu muito o ato que o filho ou parente inconsequente fez, né? Que de ir para a criminalidade.
Então, acho que a questão é muito mais do que procedimental, é uma questão realmente institucional, uma questão de defender a dignidade da pessoa humana. E não dá para a gente passar pano em 2025, achar, poxa, é caro o scanner, é caro algum tipo de equipamento que consiga identificar se a pessoa está carregando drogas ou carregando celulares para dentro do presídio, né? Então, como a gente não tem dinheiro para fazer isso, então vamos esculachar, mesmo sabendo que o percentual de pessoas que carregam drogas e celulares para o presídio é ínfimo comparado ao todo, né? Com toda certeza, a gente está vendo imagens de filas e mais filas de pessoas para visitar os familiares no presídio, né? Essas pessoas, a grande maioria, mais de 90%, 98%, 99%, são pessoas honestas, que não querem ficar sendo esculachadas por agente penitenciário. E digo mais para terminar, Marinho. Desculpa, só um adendo, né? Que é importante destacar, né? Nada justifica esculacho e nada pode falar questão procedimental, sabendo que existem pessoas que manipulam as provas e falam que achou drogas onde não tem. Pronto, agora tá falando da corrupção dos policiais penais, pelo amor de Deus. Então, que o bandido pense antes de cometer o crime na própria família, em vez da família da vítima. Então, que ele pense nisso, pense na própria família, no que vai ser vexatório. Um de cada vez, PP, por favor. Não. O David está sendo preso. PP, cometeu o crime. Eu preciso seguir adiante. É isso. Agradeço aqui a consciência de vocês, engajamento importante, inclusive foi a pergunta que